Essa consciência de que essa vida que Deus nos deu é para nós. Essa consciência de que somos filhos, amados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E estamos aqui para viver uma vida extraordinária, porque assim o Senhor nos habilitou para isso. Estamos habilitados, fortalecidos, encorajados, enganjados nessa missão poderosa de divulgar o reino e ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Amém, igreja? Obrigada, ministro de louvores poderosos, que trabalho lindo. Obrigada, igreja. Fique à vontade. Estamos em casa. Amo essa família bendita, amo essa casa, amo nossa casa. Obrigada a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Eu oro nessa manhã, como Rafa orou, né, que o Senhor nos dê essa sabedoria, nos dê entendimento, nos dê clareza da nossa mente, clareza da palavra, entendimento da nossa missão, entendimento do nosso propósito, entendimento em nome de Jesus. Amém? Todo mundo feliz com Cristo? Amém? O Senhor é a sua força. Diga: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fonte. Amém. Todo dia a gente tem que olhar para o espelho, olhar na biloca do olho. Olhar bem na biloca do olho, olhe para você mesmo no espelho e diga: o Senhor é minha força, o Senhor é minha fonte de alegria, é no Senhor que eu tenho crido, é no Senhor. Eu não coloco minha fé nem em carros e nem em cavalos, mas no Senhor, onde eu estou enraizado, sustentado, é a fonte, né? Nós estamos nele, essa grande árvore, né? Amém? Vocês estão felizes? Então simbora para mais uma manhã de glória, de vitória. Eu creio no Senhor, né, ministrando o nosso coração nessa ministração. E essa ministração, sempre quando, né, estou para ministrar, eu fico em oração para perceber o que está me acontecendo e aquilo que o Espírito vai trazendo no decorrer das semanas, o que está acontecendo, as experiências que eu vou tendo com Cristo. E a gente precisa estar. Minha mãe tem um radinho, todo dia o rádio dela desconecta. Parece uma caixa de abelha o rádio dela. E fica aquela zoadeira, e ela me chama para sintonizar o Dudu. Dudu, vem sintonizar isso aqui, é uma zoadeira. E para ela conseguir ouvir bem ali, a pessoa que ela quer ouvir precisa estar bem sintonizada. Mas tem hora que parece uma caixa de abelha, são vários ruídos e várias vozes entrando ao mesmo tempo. Assim é no nosso espírito, né? Às vezes a nossa vida, o dia está tão agitado, está tão assim, as coisas estão tão na pressão, que a cabeça fica zoando e várias informações ao mesmo tempo, e vários conselhos, e a gente ouve uma ministração e ouve uma palavra, e ao mesmo tempo você fica ali tentando sintonizar para poder filtrar aquilo ali, filtrar a informação que vem do Espírito Santo, filtrar a instrução do Espírito Santo para você. É para você, porque tem vários conselhos, tem várias ordens, mas aquilo que o Espírito está falando para você, né? Essa semana eu passei uma pressãozinha e aí eu fiquei naquela pressão angustiada. Eu falei: já sei como que eu resolvo isso. Entrei no quarto, comecei a orar, comecei a agradecer, né? Oração em línguas e agradecer. Daqui a pouco a pressão acabou. Aí já começa a filtrar e já começa a sintonizar o rádio, né? O rádio espiritual, você começa a sintonizar e começa a perceber essa instrução vindo do Espírito Santo, a calmaria do Senhor vindo. Porque enquanto a gente não entra, não vai para o lugar secreto com o Pai, fecha a porta e começa a orar assim: olha, essa situação está assim, assim, assado, e começa a orar e começa já a visualizar aquilo que de fato você quer e não o que está acontecendo. E isso é muito importante, isso muda toda a nossa trajetória. Quando a gente parte para uma oração, que a gente não fica ali falando o que o diabo está fazendo, né? Kenneth Copeland fala sobre isso, né? Kenneth Copeland, ele fala para a gente não ficar falando aquilo que o diabo está fazendo, mas aquilo que eu quero que aconteça, aquilo que eu quero que venha pela fé tomando posse. E isso é muito importante, que a gente não está aqui para falar o que o inimigo faz, ele está aqui para falar o que é a obra do Senhor, para propagar a obra e aquilo que Deus faz em nós e através de nós para expandir o reino. Amém? E eu fiquei nesse tempo de oração: Senhor, em nome de Jesus, essa pressão. E eu comecei a orar, e daqui a pouco a visualizar onde eu quero, o que eu quero, como eu quero. E assim as coisas foram se acalmando, e a palavra veio, a instrução veio, a calmaria veio, a alegria veio.
Tem coisas que Deus entrega para a gente pede há anos, há anos, há anos. E ela chega e dá uma alegria, mas daqui a pouco vem pressão. E aí você fala, mas é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? E a pressão, ela sempre vem. É impressionante para fazer a gente questionar a veracidade das promessas de Deus. E é por isso que a gente precisa continuar firme falando a palavra, isso é muito importante. E um dos temas que vem no meu coração, já tinha vindo esse título, né, há muito tempo, é para a gente não ande por pressão, ande por unção. Isso é muito importante, não andar por pressão. Quando a gente é pressionado a fazer as coisas, quando você anda debaixo de uma pressão, você sempre pode tomar atitudes erradas. Quando a gente anda sobre a pressão, está angustiado, está pressionado, aí você sai atrapalhado, né, empurrando as coisas, derrubando as coisas, caindo em cima. Por quê? Porque são pressões que estão vindo, e aí você começa a tomar atitude por pressão. Estou devendo, vou tomar dinheiro emprestado do agiota. É uma pressão, não é? E daqui a pouco aquilo ali vai virar uma bola de neve, e algo muito ruim pode acontecer por pressão. E a gente não pode andar por pressão. Se a gente tem a consciência, diga, eu sou espiritual. Então, quando a gente é espiritual, a pressão vem, ela vem por crente e por não crente. A diferença é que a gente sabe para onde a gente corre, para o nosso pastor. Ah, não é? A gente corre para o nosso pastor, para o braço do papai. A gente sabe que a gente tem um braço forte que nos sustenta. O mundo confia no seu próprio braço. A gente confia no braço do Pai, do nosso pastor, o nosso Pai que nos pastoreia, que é o nosso Pai. Vem cá, minha filha, eu estou aqui para te sustentar, te orientar, te guiar. Você não vai agir nessa pressão. Eu tenho instruções para você. Fique aqui para você tomar a decisão certa e andar por atitudes, né, na visão perfeita de Deus, não na vontade permissiva, mas na vontade perfeita. Amém? Então, não ande por pressão, ande por unção. Andar por unção é totalmente andar sob pressão. Quando a pessoa é pressionada, ela vai tomando atitudes que os conselhos que o mundo vão dando. E a pressão né? Conta para pagar, o que eu faço? Trabalho de domingo a domingo, não vou mais nem para a igreja, porque eu preciso trabalhar para pagar a conta. Isso é andar por pressão, não é? Não, tá passando, o negócio está atribulado, não dá, mas não vou nem mais ir para a igreja, não aguento mais ouvir esse povo falar sobre fé. Andar por pressão, aí para de ouvir a palavra, de ouvir para a igreja, para sentar, para ser instruído, e começa a tomar atitude. Não, eu vou fazer do meu jeito, usando o meu braço. E aí é onde a gente começa a andar por pressão. E o que a palavra diz para a gente? Então, o tema é não ande por pressão, ande por unção. E em João 14, 27 fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha que palavra mais poderosa. Isso a gente precisa já pegar, João 14, 27. Deixo-lhes a paz. É isso que Deus deixou para nós. Em meio à pressão eu ando em paz. Em meio à pressão eu busco conselho divino. Em meio à pressão, a pressão vem, né, te botando numa situação aqui dentro da cabeça, aquela pressão, precisa tomar atitude. Opa, peraí, deixa eu ver o que a palavra está falando para mim. João 14, 27, deixo-lhes a paz. A paz de quem? A paz do Senhor. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo, né? A gente precisa andar nessa paz, porque a pressão vem e o medo vem, porque ele é um espírito. E ele vem para todos. Como que a gente rebate, né? Com a palavra, com a fé, em ação com a fé. Mas a pressão e o medo vem para todos. Agora, se eu sou da fé, eu rebato aquilo. Eu boto para correr aquilo no nome, na autoridade. É no nome de Jesus, não é no meu nome. No meu nome, na minha força, eu não vou para lugar nenhum. Vou me esconder, vou pegar meu edredom, cobrir a cabeça. A pressão vai vir e uma hora eu não aguento, eu vou para debaixo do edredom, quero passar o dia todinho ali para ver se eu me escondo um pouco da pressão, das situações do dia a dia. Mas a fé, a palavra de Deus diz que é para a gente andar em paz ao meio do caos, vivendo em paz em meio às circunstâncias, vivendo em paz em meio aos caos. O trem está pegando fogo, no coração em paz, descansando, o coração descansando, as mãos não. O coração descansando, a boca não.
E é isso que é uma coisa que a gente precisa entender, porque o descansar não é largar tudo e pegar o edredom, puxar e pegar o controle remoto e ficar ali maratonando série, esperando Deus fazer algo. Deixa Deus fazer algo por mim. Não, não, não. É não descansar nas mãos e não descansar na boca, falando constantemente a palavra, essa palavra que nos enxerta de paz e de fé, porque a fé vem pelo ouvir, então eu preciso estar falando e ouvindo esse tempo todo. Amém? Olha só essa frase, achei fantástica, fala assim: maturidade é a capacidade de suportar pressão sem perder a paz e a alegria, mantendo sempre os olhos na visão. Amém? Vocês estão comigo? Dormiu não, né? Bora, volta aqui. Maturidade é a capacidade, olha isso, de suportar pressão. Ó, maturidade é a capacidade de suportar pressão sem perder a paz e a alegria. Essa maturidade vem da onde? Só pode vir de Deus. Essa maturidade de suportar a pressão do dia a dia, a pressão no trabalho, a pressão no casamento, né? A pressão com os filhos, a pressão na criação dos filhos, a pressão no relacionamento com os filhos, a pressão na empresa, né? Quem é empresário sabe, a pressão com o chefe, quem é funcionário sabe, a pressão, essa capacidade, a maturidade é a capacidade de suportar pressão sem perder a paz e a alegria, mantendo sempre os olhos na visão, como sempre o nosso pastor fala, né? Eu decidi não andar com a cara de jumento, não importa a pressão que eu estou passando, ninguém precisa saber. Gente, isso é uma estratégia muito poderosa, meu pastor, porque de fato, quando você está ali, você está na pressão, mas ninguém precisa saber. Você está na pressão porque ninguém vai resolver, mas o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar nesse processo de pressão, mas você não precisa sair contando, não é? Você não precisa sair divulgando, de uma pressão tão grande, né? Eu já fui em lugares que as pessoas usam até o próprio púlpito para falar da pressão que estão sofrendo, para poder fazer uma arrecadação, para poder sensibilizar as pessoas para levantarem algo. Isso não é o correto. O correto é a gente ir para quem é o nosso pastor, e o nosso pastor vai levantar pessoas estrategicamente para nos socorrer, porque é assim que o nosso pastor, que conhece a nossa necessidade, sabe da nossa vida, ele sabe da nossa vida, no nosso quarto, na nossa intimidade, é o que nos levanta e que levanta pessoas para ser socorro, porque ele é um socorro bem presente. O Senhor é o nosso socorro bem presente, né? No momento difícil, no momento de angústia, e sabendo das necessidades, as nossas necessidades, a gente tem que falar com o Senhor. Ele levanta estrategicamente. Degliana, vai lá socorrer a Carlene. Opa, o quê? Degliana está lá orando de manhã e vem a Carlene, ora por ela, né? Rafaela, faz aí um pix para Carlene. O Senhor mesmo fala, né? Faz um pix para Carlene. 7883, o senhor fala até o CPF, já viram isso? Eu já vi. Ó, Deus está falando o número da sua conta, tal, né? Tem profeta que é tão usado que até o número da conta fala, né? Tem um amigo meu que conta isso, ele estava numa pressão financeira tão grande, um dia em oração, o pastor estava pregando, na hora o pastor foi usado. Ei, você, da conta, que você tem uma conta no Banco do Brasil. Claro, tá fácil, todo mundo tem uma conta no Banco do Brasil. Mas a sua conta é a agência número tal, conta tal. E essa pessoa que me contou, uma pessoa muito, né, que eu confio muito no que ele falou. Então Deus falou até o número da conta. E Deus falou assim: essa semana eu entro com providência para resolver. Ele estava com uma dívida gigantesca, que ele falava: Deus, é impossível pagar essa dívida. E Deus levantou em socorro para ele. Na mesma semana o gerente chamou e a situação toda entrou em uma resolução que ele jamais poderia mudar. Então assim, querido, o que a gente pode duvidar de Deus? O que é impossível para Deus, né? O que é impossível para Deus? Deus levanta estrategicamente, levanta até um ímpio para te ajudar, porque isso é bíblico. O Senhor levanta o ímpio, Ele tira, você está lá no zero, Deus tira a riqueza do ímpio para você, está na Bíblia, amém? Então assim, de repente a circunstância muda, mas qual é a nossa posição dentro da pressão, dentro do furacão, dentro da situação que está pegando fogo, dentro da pressão, dentro da batalha espiritual? Tem dia que você fala: meu Deus do céu, eu já acordei batalhando, parece uma pressão, até para você levantar de manhã, parece uma pressão, uma batalha espiritual, tem um frio,
tem a pressão das coisas, você fala, não quero nem levantar hoje, mas aí você, opa, não é assim que eu tenho que viver, é na fé. E na fé a gente se levanta e coloca a boca e as mãos em ação. A boca e as mãos em ação. Isso a gente não pode parar. É no movimento. Já viu água parada? O que acontece? O que é água parada? O que acontece com a água parada? Diga, dá bicho. Dá bicho. Então o Senhor não nos chama para ficar parado. Descansa o coração. Mas em movimento a sua boca e as suas mãos estejam em ação. Água parada dá bicho. A gente não foi chamado para ficar parado. Quer ver? Olha, você vê, Paulo, não é? Eu gosto muito de perceber Paulo quando ele está lá. Quer ver? Vamos ler em Paulo. Olha só que fantástico. Atos 16, versículo 25. Eu não coloquei, acho que mais é NVI. Atos 16, 25 fala assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. No versículo 26, a gente pula para lá e fala assim: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só que interessante. Imagina, eu presa, meia-noite eu ia querer era dormir, minha gente. Não, é sério, meia-noite já deu, eu já quero estar dormindo. Mas você sabe, a pessoa meia-noite, ela numa pressão violenta. Fala se Paulo não estava numa pressão violenta. E ele estava fazendo o que antes? Pregando o evangelho. Ele foi preso porque ele estava pregando. Gente, é sério. Você fala, meu Deus, eu estava pregando e agora eu estou aqui preso. Eu vou pelo menos dormir, fazer igual Pedro, né? Eu ia pelo menos dormir, puxar a cobertinha e ia dormir. Pois Paulo e Silas, eles foram orar e adorar. Eles foram louvar ao Senhor no meio da circunstância. O que acontece quando você louva, adora ao Senhor em meio à circunstância? O que acontece? Faz o teste. Tá na pressão, entra pro quarto, faz o teste. Pega o violão, Fabão ali, né? Pega ali o instrumento, vai orar, vai cantar os louvores. Ô, galera, não sei tocar nada. Faz igual, não tem problema. Não canta no púlpito. Você não tem o chamado, né? Beijo. Eu não tenho chamado, mas no meu quarto, meu amigo, manda ver. Canta mesmo, louva mesmo. E vai orar a palavra e declarar a palavra. Porque rapidinho a instrução vem. Rapidinho vem uma instrução. Rapidinho vem uma palavra. Rapidinho vem uma pessoa. No instante o telefone toca, uma mensagem chega. Você está orando lá e fulano, Deus me tocou aqui para fazer algo por você. É incrível como as coisas acontecem quando você está em um tempo de adoração. Desliga da pressão e vai para o seu tempo de adoração, porque a unção, ela quebra, ela desfaz o jugo, ela tira o peso. É a unção, né? A gente serve esse Deus que desfaz essa pressão através da unção. Olha isso, essa unção que despedaça o jugo. E é nesse ambiente que a gente tem que estar, é no ambiente de adoração. Acordou o dia, é o ambiente de adoração. Partiu, as instruções já chegou, bora para cima, porque a água parada dá bicho e Deus não nos chamou para ficar parado. Deus nos chamou para agir. Ai, irmão, eu estou sob uma forte pressão. Então você tem que estar sobre um forte período de adoração. Se você está sob forte pressão, vá para a adoração. Vá para a adoração. Vá para ouvir um louvor, cantar um louvor, ministrar a palavra para você mesmo. Vá fazer conferências com o papai. Já acorde e durma já fazendo conferências com o próprio Espírito. E é exatamente isso que a gente é chamado para fazer. Amém? Vocês estão me entendendo? Oh, aleluia! Deus é bom. Se mova na promessa. Né? O pastor Jones falou algo e eu gravei isso. Não vá para o seu gigante com a boca fechada. O gigante está vindo e a gente fica lá com a boca fechada, igual um cachorrinho com medo. Não é assim que Deus nos chamou. Chamou para entrar em ação. Chamou para agir. E olha que coisa interessante. Deus é maravilhoso. Salmo 37,4 na NVI fala assim, ó. Aleluia. Olha só, Salmo 37,4 fala assim: deleite-te no Senhor e Ele atenderá. E Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Confia em quem?
em Deus, e Ele agirá. Ele deixará claro, olha, eu amo essa palavra, claro, como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam mal. Olha só, palavra focada em Deus, foca, não importa quem está prosperando, quem não está. Oh Deus, eu estou trabalhando tanto aqui, aquele fulano nem é crente, nem nada, está prosperando, está avançando. Deus não chamou para você ficar olhando para a vida de ninguém, é olhando para a sua vida. O Senhor sabe o seu coração e o coração do outro. E sabe, o Senhor sabe quando é a hora do justo, quando agora é a hora, vou revelar o meu justo aqui. E não importa, na pressão, continue a adorar. Continue a adorar, continue a adorar. É na pressão que a gente vai rompendo. Você sabe que nesse momento de crise é o maior período de oportunidade? Se a gente souber buscar no Senhor as instruções corretas, tempo de crise é um período cheio de oportunidade. É um momento que você compra a casa que você não compraria fora do momento de crise. Amém? Já pensou nisso? É o momento que você compra carro que você não compraria no momento de crise. Muita gente está vendendo barato, e é aquela hora que você vai poder desfrutar de comprar um carro novo, de trocar uma casa. É um momento que você, em oração, Deus vai lá e te dar uma estratégia, e de repente, nasce uma empresa, né, Fábio? De repente, Deus te dá uma instrução de uma empresa, e você estava ali só com o seu salário, só com o emprego, e de repente Deus te dá uma nota e fala, faz isso. E aí você começa a Deus abrir para você canais, portas, torneiras que vão começar a jorrar, né? Prosperidade, vai te dando ideias que Deus vai começar a jorrar. E você estava ali só, meu Deus, meu salário não vai dar para pagar, não vai dar para pagar. E você está orando e o Senhor vai te dar uma ideia. Faz um bolo, faz um bolinho, né? Bota no pote e vende. Você gosta tanto de cabelo, faz um cabelo, mexe com o cabelo, não é? E Deus vai dando instruções, né? Os meninos aí gostam de tecnologia, faz um aplicativo, né? Vai dando instruções. Deus tem instruções poderosas para nós. A gente só não pode ficar igual o rádio da minha mãe, né? Chiando igual a abelha. Precisa sintonizar, porque a ideia vem tudo dele, as instruções estão nele, poder está nele, riqueza do nosso Pai, e é para nós. E a gente precisa sintonizar a nossa frequência espiritual, precisa ligar, sintonizar para a gente receber dele de forma poderosa. Eclesiastes 11:6, na NVI. Olha só o que Eclesiastes 11:6 fala para a gente. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem... Não está aparecendo? Ah, tá. Olha só, plante a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. E eu quero ler para você na NVT, que fala assim, a mesma coisa, Eclesiastes 11:6, ele fala, semeie de manhã e continue a trabalhar. Olha só, na NVT, semeie de manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Olha que fantástico, não é? Às vezes a gente está numa pressão violenta, Deus, da onde vai vir? Deus fala, filha, vou lhe dar uma ideia agora. Mas a ideia do Pai vem. A questão é se você vai ouvir e vai colocar em prática. Porque na mesma hora a ideia do Pai vem, aí Satanás dos infernos se levanta e fala, tu vai conseguir. Ai, do jeito que tu é tímida. Do jeito que você é. Não, você não sabe nem falar direito. Não, do jeito que você é, você não vai não. Isso não, você tem medo, isso aí não vai dar certo para você. Quem vai te ouvir? Quem vai comprar isso de você? E outro, você não tem nem dinheiro, como é que você vai investir? Satanás já vem a batalha espiritual para derrubar uma ideia divina que Deus deu, e Deus só deu a ideia para você. Se você falar, Pai, eu não vou no meu nome não, eu vou no teu nome. Eu não vou na minha força não, eu vou na tua força. Agarra isso aí. Se Deus der a ideia, Ele também vai te dar a ideia de onde você vai buscar o recurso. O recurso vai chegar, a ideia chega, o recurso para você seguir também chega.
O recurso chega e as pessoas também chegam. Para quem que eu vou fazer? Também chega, a ideia chega e Deus começa a te encher de ideias. Você só precisa sintonizar aí a frequência do Espírito. Mas é importante a gente estar alinhado a isso, a essa palavra. E eu achei fantástico essa NVT. Semeie de manhã, né? Faça o seu trabalho de manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Hoje os especialistas até falam, né, para você hoje trabalhar com várias coisas, porque, né, às vezes um esse mês prospera, outro às vezes prospera tudo junto. Então, assim, várias torneiras jorrando. E Deus nos dá a capacidade e sabedoria para isso. Nós temos aqui pessoas poderosas que trabalham com vários segmentos e prosperam de forma poderosa. Mas a ideia, se vem de Deus, ela é boa. Se vem de Deus, ela é agradável. Se vem de Deus, gera paz. Se vem de Deus, vai prosperar. Se você pegar essa ideia, pegar essa promessa e trabalhar nela, não tenha medo. Não tenha medo. Parta para cima e avance. Não para não, bora para frente, bora seguindo. E aí, olha só, e eu trago essa frase: devemos descansar o nosso coração, mas não a nossa boca e as nossas mãos. Falando o tempo todo e agindo. Falando e agindo. Falando e agindo, partindo para cima. Porque não é com medo, a gente vai entrar para debaixo da coberta e vai ficar lá apavorado, esperando alguma coisa acontecer e o barco afundar, mas Deus nos chamou para isso. E olha só que interessante, pastor Johnson, quem estava aqui quinta-feira, ouviu ele ministrando, né, sobre o rei Josafá, não é isso, meu pastor? E eu gosto muito dessa história, porque era uma história de muito pânico, muito medo. Quando você vê um exército vindo para cima de você, meu amigo, a pressão é gigante. E você olha e você fala: não, mas eu não tenho esse povo todo para ir para cima desse exército. Quando você vê aquela multidão vindo para te destruir, o medo vem. Ele é um espírito, ele vem para cima. Mas sabe que ele decidiu ir para perguntar ao Senhor o que era para fazer. E na maioria das vezes a gente falha nesse ir para Deus perguntar o que a gente deve fazer. Na pressão, muita gente recua. Na pressão, muita gente entra em depressão. Olha que coisa terrível. É na pressão que as pessoas entram em depressão, porque elas se paralisam diante da circunstância. E sabe, o rei Josafá, ele foi para Deus: Senhor, e aí? Eu não sei o que fazer. Eu estou com medo, está vindo uma galera, a multidão é grande, esse povo vem armado e a gente não tem esse recurso. Olha só que interessante. Qualquer um, meu amigo, ia, como diz a Rafaela aqui, ia tremer nas bases aqui, né? Imagina você ver um exército poderoso vindo para você. Mas quando você entende que você não está só e que você tem o Deus Todo-Poderoso agindo ao seu favor, agindo Deus, quem impedirá, né? Eva falou semana passada: agindo Deus, quem impedirá? Meu amigo, e Josafá falou: eu vou na força do Senhor. E quando ele fala ali, o próprio Espírito, né, usa lá o profeta e fala em 2 Crônicas 20:17, fala assim, ó: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-lo amanhã e o Senhor estará com você. Deus falou que eles não precisariam lutar, mas falou que eles precisariam sair cedo, se levantar e ir para frente da batalha. Ele não falou: não, fica em casa fazendo joguinho, fica em casa assistindo Netflix que eu resolvo a parada. Não, não. Ele falou: levanta, meu amigo, levanta cedo, vai para frente da batalha, porque você precisa ver que eu, teu Deus, vou agir ao seu favor. Olha que interessante. Não é isso? O descansar em Deus não é ficar paralisado esperando Deus fazer as coisas. O Espírito Santo, ele se chama ajudador e não fazedor. Não é? O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Então ele pega junto, bora junto, Fábio, junto, fazer junto, é junto. E não, eu fico lá paralisada, com medo, maratonando coisas que não é para maratonar e não reage. Deus não, ele falou assim: ó, essa batalha você não vai ter que batalhar, mas se levanta. Milhões, trilhões sendo acrescentados à sua vida, irmão. Mas se levanta e vá para a frente da batalha, porque você precisa ver o que eu, teu Deus, vou fazer. Olha só, mesmo quando Deus falou para ele: não, você não vai batalhar nessa. Ele não falou: fica em casa aí com medo, porque eu vou com a minha galera e resolvo, eu vou com os anjos. Não, ele não falou isso. Ele vá, você precisa ver. Você precisa ver. A gente precisa ver o que Deus está fazendo. É por isso que a gente tem que partir para cima, tem que ir para a frente da batalha.
E o mais interessante, como o nosso pastor falou, né, que outra situação, que se ele não estava firme no Senhor, obedecer uma instrução dessa era muito difícil. Vá e vai levantar a equipe de louvor e bota o povo para cantar. Minha gente, você está vendo uma multidão vindo com armas poderosas para matar você e todo o seu povo. Você vai levantar as mãos e ficar adorando a Deus? Meu Deus do céu, obedecer uma instrução dessa, que parece tão simples, mas de repente aterrorizante, não é? Porque você vê armas contra você. E o que você tem contra aquele povo? A palavra, o louvor, a adoração. Assim como Paulo, né, de repente, né, se foi liberto ali na cadeia, foi quando ele estava louvando. Assim foi o rei Josafá e todo o seu povo. Foram protegidos ali, todo o exército foi destruído na força da adoração. Não é na sua força, foi na força da adoração. Quando ele falou assim, olha, vão na frente, vamos junto, vamos louvando. Foi na força da adoração. E é tão interessante que Deus não só os livrou. Olha nesse versículo fala isso, ó, versículo 20. De madrugada partiram, de madrugada, minha gente, foi meio-dia? Não, foi de madrugada. Partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Anote essa palavra, sustentado. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão vitória. No 22 fala assim, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha só, não foi só a derrota, porque a derrota já era vitória. Meu Deus derrotou o povo todo morto. Quando eles olharam e viram toda aquela multidão morta, Deus não só derrotou, mas daquele povo que foi lá lutar contra ele, eles ficaram 3 dias levando os despojos. Tinha ali, tinha riquezas, tinha roupa, toda a provisão estava com o inimigo. Olha que coisa mais poderosa. Deus derrotou o inimigo e tirou do próprio inimigo a provisão. Olha que extraordinário. Querido, Deus dá a vitória, ela é por completo. Não, Deus não faz o trem mal acabado, não. Não, você não serve um Deus que faz o trem mal acabado, sabe? Quando Deus dá a vitória, ela é completa. E aquele que preparou para destruí-lo, Deus preparou a armadilha para ele. Eles caíram na emboscada, todos eles morreram. E foram tanto ouro, tanta roupa, tanto alimento, que eles não deram conta de carregar. Foram 3 dias carregando. Olha que coisa linda. E eles se alegraram muitíssimo no Senhor, porque Deus deu vitória e deu sustento. Presta atenção, Deus deu a estratégia da guerra. Depois Deus mesmo, né, vai lá, levanta cedo, vocês vão ver. E eles, quando chegaram lá, estava todo o exército morto. E Deus não só o derrotou, como deixou toda uma provisão para eles seguirem em frente. Olha que coisa extraordinária. Foi na pressão que ele se levantou em oração e adoração. A vitória veio e a provisão veio. A pressão caiu por terra, o inimigo foi derrotado e a provisão para prosperar veio. E veio com abundância, porque Deus não trabalha na escassez. A escassez e a pobreza não glorificam a Deus. A escassez e a pobreza não glorificam. Quando vem com abundância. Deus não deixou 1 quilo de arroz para cada um e 1 quilo de feijão. Deus não deixou uma muda de roupa para cada um. Não, uma mudinha de roupa para vocês aguentar até a próxima pressão. Meu Deus, Deus não trabalha assim. Deus, porque a pobreza, a miséria, a doença, ela não glorifica a Deus. Ela não glorifica a Deus. E olha só que coisa mais poderosa. Foi ali que eles se levantaram. 300 trilhões caindo na sua conta, meu pastor. Manda o Pix. Obrigada. E o que eu quero dizer dessa manhã? É que a pressão, ela não pode nos mover. É na unção. A unção, e ele se moveu. Josafá, o rei Josafá, ele se moveu na unção poderosa do papai. Foi nas instruções. Eu vou seguir a instrução de Deus. Fica aí, levanta os braços e vai adorar. Pai amado, eu estou com uma pressão danada aqui, eu vou ficar aqui adorando. Essa é a posição. Foi essa a posição, quando ele falou, fiquem posicionados. Fique posicionado, se levante em adoração, porque eu vou te dar a estratégia, e não só a estratégia, mas a vitória sobre os seus inimigos, e não só isso, a provisão para você continuar crescendo e prosperando, para que o meu nome seja glorificado. O nome de quem? De Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado. E depois eles fizeram festa, se alegraram e adoraram e glorificaram o nome
nome do Senhor, porque Deus não dá a bênção pela metade. Não, vou lhe dar só uma calça, a blusa você arruma ali com o irmão. Deus não lhe dá a metade, gente. Não, eu vou lhe dar um pé de sapato, o outro você vê o que é. Não. É bênção completa. É bênção completa. Sabe, a gente fica assim, não, mas é porque, né, meu Deus, foi tão bom, me deu uma casa, né? Eu não vou ficar pedindo mais, né? Eu vou ficar só agradecendo. Meu Deus não tem só isso pra gente, não. É pensar muito pouco do nosso Pai. É ter uma mente muito pequena a respeito da seriedade do nosso Pai, da abundância do nosso Pai, da fidelidade do nosso Pai. É pensar muito pequeno sobre Deus. Não, eu sendo feliz no amor, não tem problema. Eu posso ser pobre mesmo, fica aqui nesse barraco, né, e andando de bicicleta e tá bom. Tá repreendido. Isso é conselho de Satanás. Você tem sorte no amor e azar no... Como é que fala? Sorte no jogo e azar no amor. É um é outro, você escolhe. Escolhe. Pontos infernos. Para que isso é mentira. Porque o Senhor tem essa abundância para todos nós. Essa é a abundância. Eu derroto o inimigo e ainda deixo toda uma riqueza para você, para que o meu nome seja glorificado através da sua boca. Através da sua boca. A sua vida tem que ser para glorificar a Deus. E como que glorifica? A gente adoração, seguindo as instruções e vivendo essa vitória em Deus. Eu lembrei de uma situação que eu passei. Foi uma época que eu decidi reformar a casa da minha mãe. Trabalhava, orava, falei, Deus, quero reformar a casa da minha mãe. Estava caindo os pedaços, a cerâmica e tudo mais. Agora já está até precisando de uma tinta, mas na época o negócio estava muito feio. E sabe quando você está constrangido de receber as pessoas na sua casa, que você vê que não estava legal, né? Precisava de reforma. E eu lembro que eu tinha R$2.000 na conta e eu me achei rica, né? Com R$2.000 na conta, eu falei assim, agora eu vou reformar a casa da minha mãe. Eu só não planejei, né? Eu só não entendi que 2.000 não dava para nada, né? Assim, só dava para começar, né? Eu fui igual, esqueci a moça que falou assim, não, esse dinheiro seu aí só vai dar para cavar um buraco. E ela falou, cava o buraco. Então, assim, eu acho que eu fui mais ou menos dessa visão de fé. Eu só tinha 2.000, só dava para pagar, para comprar, sei lá, o tijolo lá, não dava mais para nada. Mas eu fui nessa minha fé e eu criei nisso e fui e comprei o material com 2.000 e eu achei que a reforma da casa era 2.000, mas daqui a pouco meu coração começou a desejar as janelas de vidro, porta de vidro. Engraçado, o dinheiro que eu tinha era 2, mas meu coração desejava blindex, meu coração desejava esse porcelanato. Falei, meu Deus, aí eu falava para o pai, eu não tenho dinheiro nem para comprar cerâmica e meu coração está desejando esse porcelanato. E eu fiquei, a sua palavra diz, né, que o meu coração deseja, né, eu só tenho desejo no meu coração. Eu comecei a desejar e declarar. Eu ia na Demacol aqui, ficava passando a mão no porcelanato. Pai, é isso aqui que eu quero. Ah, pai, tinha um tostão no bolso, minha gente. Não tinha um tostão no bolso e eu comecei a desejar e a declarar que era aquilo que eu queria. E eu estava certa, eu fui declarando e de fato, eu não tinha um cartão, eu não tinha um dinheiro. De repente uma amiga minha me liga e falou, Carlene, eu estou com um cartão de R$5.000 aqui, você quer usar? De repente. Alguém já ligou para você, minha filha, eu estou com um cartão de 5.000 aqui para você usar? Falei, quero. E eu fui pegando os 5.000 e fui passando e fui fazendo, né, a reforma da casa. Mas sabe que chegou uma hora, eu comecei a raciocinar. Pedro, quando você vai para o campo do raciocínio, é onde Satanás quer lhe derrotar. Quando você fica no campo do raciocínio. E eu estava agindo em fé e as coisas estavam fluindo. Eu ia colocando a mão e eu chamando, tomando posse daquilo ali, tomando posse do porcelanato, tomando posse do vidro, tomando posse da reforma. O bolso não condizia com o desejo do meu coração. Mas eu não estava firmado na minha crença no meu bolso, estava firmado na fé. E aí eu ia declarando, mais uma hora, a circunstância começou a balançar o barco. E a circunstância veio e eu comecei a olhar para o meu bolso. Falei, meu Deus do céu, passei o cartão da minha amiga e vai vir agora, não é mais 2.000, é 6.000 de dívida. Ai, meu Deus do céu, e eu que ganhava um salário X, começou a baixar o salário, porque eu entrei na pressão do que eu estava devendo. E eu comecei a focar no que eu estava devendo. E aquilo que você foca, expande. Aquilo que você foca, a pressão também é a mesma. Se você foca no desafio, você foca naquilo que você está devendo, é exatamente isso que Satanás quer. Eu acordava de manhã, meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? E o pedreiro chegava lá em casa e falava, Carlene, faltou areia. Eu, pelo amor de Deus, não falo o que faltou. Pega aí farinha de trigo, mistura com cimento, taca nessa parede, em nome de Jesus, não fala o que está faltando, porque aquilo já ia gerando uma pressão. Ele, Carlene,
É que faltou isso, faltou arame. Em nome de Jesus, não fala na falta. E minha mãe, pelo amor de Deus, você tirou a gente dessa casa, botou nesse barraco, e agora aqui nesse barraco. E aí minha mãe fazendo pressão, e vinha a pressão da minha mãe, e pelo amor de Deus, e a gente vai morrer nesse barraco, e a casa nunca vai terminar. E a minha mãe pressionando, e os meus filhos, e o meu filho não falava nada, eu lembro disso. Mas era a minha mãe pressionando, e o pedreiro pressionando, Carlene acabou. Eu, pelo amor de Deus, amor, não fala nada. Ele já ficou com tanto medo de falar que ele mesmo trazia o pão e o leite. Eu falei, glória a Deus que você trouxe o pão e o leite, minha filha. Porque nem o dinheiro pro pão e o leite eu tinha mais, gente. O negócio ficou tão escasso, fiquei igual o Pedro. E agora vou afundar. O negócio deu ruim para mim, porque eu foquei na pressão. Se você focar na pressão, você desaba. E Satanás, ele é estrategista nisso. Foca na pressão, foca nos seus boletos aí que você vai ver o que vai dar. E aí ele começou a pressionar. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar para o meu trabalho. Eu já estava trabalhando com o Mary Kay. E aí eu já estava trabalhando com venda. Eu não tinha mais estrutura. Eu não tinha estrutura de motivar a equipe. Porque antes eu falava, bom dia, equipe, bora lá. Uma motivação daqui a pouco. Hoje, não, pois é, e aí, está tudo bem? Vamos para a reunião. A motivação foi para o chão. Porque a pressão estava tão grande, eu não tinha mais motivação. E a galera começou a não ir mais para os treinamentos. E eu comecei a não produzir mais. E o trabalho que eu fazia, eu parei. A mão descansou. E o trabalho que eu fazia, eu parei por pressão dentro de mim. E aí eu comecei a não produzir. Minha produção começou a cair. E aí eu lembro que a minha diretora me chamou para tomar um café. E aí ela começou, Carlene, o que está acontecendo com você? Eu falei, minha filha, você não sabe a pressão que eu estou vivendo. Minha filha do céu, o pedreiro, e a minha mãe, e o meu bônus baixou, e eu estou com 6 mil de cartão para cobrir, minha filha, e pelo amor de Deus. Ela, Carlene, eu só quero saber o que você vai fazer a respeito disso. Ela não deixou eu nem terminar. Ô, gente, é tão maravilhoso quando você encontra com alguém que não deixa você ficar falando suas mazelas, não deixa você chorar, não deixa você ficar com um vitimismo. Na hora ela me deu um tapa assim. Sabe quando a pessoa pega aquele do desenho, né? Que pega aquelas coisas de música que faz assim, ó. E aí sua cabeça dá um tilt. Ela olhou para mim e falou, não, eu só quero saber o que você vai fazer com essa situação. Quando ela fez isso, me deu um choque. Na hora eu tive que buscar uma resposta dentro, porque a gente está sempre esperando a resposta do outro. A gente está sempre esperando que o outro traga uma resposta para nós e nos dê uma resposta do que a gente vai se movimentar, aonde a gente vai se mover, a decisão que a gente vai tomar, mas a resposta ela está aqui. Lembra da frequência? Lembra do rádio barulhento? Se você sintonizar, a resposta está dentro de você, porque Deus habita dentro de você. O Pai, o pastor habita e Ele traz a resposta. E eu lembro que na hora que ela me deu esse chacoalhão, eu tinha parado de trabalhar. E eu ficava todo dia segurando a cabeça, falando, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora como é que eu vou pagar esse cartão da menina? Meu Deus, e agora como é que eu cobro esse cheque? Meu Deus, e agora como é que eu termino essa casa? E a casa lá só no reboco, e faltando a pintura, e faltando um monte de coisa. E o pintor chegando, e faltando, né, e faltando tudo, e faltando pão, e faltando leite. E a pressão muito alta na minha cabeça. E aí quando ela fez esse tibum, e aí? Eu só quero saber o que você vai fazer com essa situação. Na hora subiu no meu espírito, vamos voltar, eu vou me levantar e eu vou fazer aquilo que antes me dava resultado. Qual era o antes? Eu confessava, eu andava em fé e eu trabalhava com alegria. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu cria, eu confessava e eu trabalhava andando em alegria. Eu não ficava na pressão. E aí eu tomei essa decisão, falei, vou voltar a trabalhar. Vou voltar com a alegria que eu sempre tive, vou voltar com aquele entusiasmo. Eu não vou ficar mais focado nessa pressão. Na hora a resposta subiu em mim. E eu voltei para casa, e eu voltei, me posicionei. Falei, vou levantar cedo, eu não levantava mais cedo. Eu ficava deitado na cama pensando na dívida. Eu vou sair para trabalhar, eu não estava saindo mais para trabalhar. Eu parei as mãos, eu não saía mais para semear, não saía mais para fazer mais nada. Eu ficava pensando na dívida, esperava as coisas acontecer, o dinheiro chegar. Não, e eu comecei a me mover. Você precisa se mover. Deus tem promessa. Gente, eu comecei, isso foi no começo do ano. E no começo do ano eu comecei com essas derrotas temporárias. Olha só, existem derrotas, mas elas são derrotas temporárias, fracassos temporários. Eu estava com aqueles fracassos, mas eu estava meditando nele. E eu comecei a me levantar em ousadia e autoridade com a que Deus me deu e deu para você. E eu comecei a levantar, e eu lembro muito forte disso, que aí eu comecei a me arrumar e sair, falar com o povo, esquecer do meu problema, esquecer da situação que estava passando na minha casa. E comecei a agir como eu deveria agir. Como uma empresária de sucesso, como uma mulher de Deus que glorifica a Deus em tudo. E eu me reposicionei. Tem hora que a gente precisa se levantar e se reposicionar para as coisas começarem a funcionar.
Parar de começar, não, mas porque eu estou passando aqui, desliga isso aí, desliga essa radiola, meu amigo, sintoniza e fala, não, eu sei quem eu sou e quem habita em mim, e eu me levanto para vencer, porque essa é a história nossa história tem que ser de andando de glória em glória, é reinando em vida, não é fracassando em vida, é reinando em vida. E aí eu lembro que eu me levantei e comecei a fazer o trabalho que tinha. Eu comecei o ano com produção baixíssima, salário baixíssimo. Em 3 meses eu dei uma reviravolta na minha produção. E em 6 meses foi outra reviravolta. E em um ano, dentro desse ano, se eu salvo engano, não sei se foi 2015, eu não lembro bem, não gravei bem a data, mas nesse ano eu comecei com essas derrotas, né, um fracasso total. Em 3 meses eu já tinha terminado a casa e eu trabalhando a todo vapor. E nesse mesmo ano eu ganhei um carro de zero. E nesse mesmo ano eu ganhei 2 viagens internacionais. Olha só, não é o que eu ganhei, mas é como eu me levantei. Você pode tomar a decisão de ficar paralisado diante das frustrações e da pressão, ou você pode falar, não, isso aqui não é de Deus e não é essa vida que Deus tem para mim. E se levantar em ousadia e autoridade. Pedro passou por várias derrotas temporárias, vários fracassos, mas também quando ele entendeu quem ele era, e depois, depois de todo o processo que ele passou, até a sombra dele depois curava. Ele se levantou em ousadia e autoridade. Paulo se levantava em ousadia e autoridade todas as vezes que ele era passando pela pressão. José, se a gente vê, José passava uma pressão violenta ali dentro da cadeia, mas ele se mantia agindo em ousadia, agindo em autoridade, agindo em excelência de Deus, e em tudo ele era promovido. Essa é a vida que Deus tem para nós, você vivendo na pressão, mas sendo promovido dentro do meio dela. E ali o seu nome de Deus tem que ser glorificado na sua vida, porque o justo ele vive pela fé, e aquele que vive pela fé é reconhecido. Não tem outra forma, há sempre o reconhecimento, e a gente não precisa ficar preso às situações que vêm, mas as situações você passa por elas passam por você não permanece nela. E isso foi uma grande lição para mim, porque o ano que eu comecei, como seria, se eu fosse olhar para o ano e falar, esse ano é o ano que eu perco meu negócio, é o ano que eu vou ter que voltar para a vida que eu tinha antes, é o ano que, meu Deus, não sei como é que eu vou fazer para terminar essa reforma, é um ano de pressão. Não, eu parei ali de choramingar, e eu entendi que eu precisava voltar às minhas atitudes de antes, que me levaram para um patamar de sucesso. Então você precisa voltar a fazer aquilo que fazia você crescer. E se você não, mas eu nunca nem passei por isso, não tem problema, se reposicione em Deus, e Deus dá estratégia para você crescer e continuar, porque a pressão vem, a ideia divina vem, mas a pressão vem para derrubar aquela ideia que Deus colocou no seu coração. E é muito interessante, essas são as batalhas que a gente sofre todos os dias. Todo mundo vem continuar de avançar, mas é exatamente isso, é na zona desconfortável aonde as coisas acontecem, não é na zona de conforto, é naquela zona, naquele momento desafiador, que você tem que sair da sua zona de conforto para ir para uma zona totalmente desconfortável. É aí onde vem o resultado. É aquela hora que você não quer levantar e levanta. É aquela hora que você não quer ler a Bíblia, você lê. É aquela hora que você não quer confessar, que você confessa. É aquela zona que você fala, não quero, deixa eu quietinho aqui. É exatamente essa hora que você se levanta e começa a praticar aquilo que você não quer praticar, mas que é necessário praticar, e que o Espírito está falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E a gente não obedece, mas quando começa a obedecer, o resultado vem, porque Deus é fiel. Deus é que é fiel, e se a gente se alinha com Ele, meu amigo, é um sucesso fantástico. E olha só, Provérbios 13:4 fala assim, aquela primeira imagem para mim, antes do Provérbios, olha só que fantástico, Deus é bom. Amém? Olha só sobre essa frase, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Olha que interessante, você pode olhar para o seu passado e compreender muita coisa que aconteceu. Hoje eu olho para essa situação e eu compreendo que eu parei, e fiquei meditando nos meus problemas, mas viver é a gente olhando para frente. Você olha para frente, peraí, essa situação está me paralisando, descobri o que me paralisava, pronto, você descobriu, meu amigo, agora para frente. Quando a situação vier de novo, opa, eu já sei qual atitude que eu vou tomar, eu me reposiciono em Deus, em ousadia e autoridade. E essa pessoa fala isso, se olhando para trás, olha aí,
A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Provérbios 4:25 nos fala exatamente isso. Olha isso. Olhe sempre para frente. Eu amo esse Provérbios. Olhe sempre para frente. O provérbio não fala, olha sempre para trás. Olhe sempre para frente. Olha isso, né? Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhe sempre para frente. Uma tendência que geralmente, né, o ser humano tem é de ficar olhando para trás. Não, mas eu não avancei por causa do meu pai. Eu não, né, meu pai não era próximo de mim, me abandonou, nananã, separou, peperepê, e a gente fica olhando para trás. Não, eu não fui feliz nisso por causa da minha mãe. Não, porque, né, eu fui criada assim, assado. Não. A gente olha para o passado para pegar alguma experiência, algum ensinamento, mas é para frente que se anda, é para frente que se olha. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Deus nos chamando para olhar para frente e ir em movimento à palavra, ir em movimento ao fluxo de Deus. Olha só, Provérbio, a próxima imagem para mim, por favor. Olha só que fantástico isso. Aleluia. Olha só, a oportunidade é perdida. Presta atenção nessa frase, que foi Thomas Edison que falou. A oportunidade é perdida pela maioria das pessoas, porque ela vem vestida de macacões e se parece com o trabalho. Olha só, forte, não é? Aparecem oportunidades na nossa vida e fala, não, mas vai dar trabalho demais esse negócio, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai, meu Deus, eu não dou conta de fazer isso não, eu nem sei sobre isso. Deus está dando a oportunidade, Deus está dando a instrução. Você só vai ter que estudar um pouquinho mais, vai ter que se dedicar, vai ter que matar a carne, vai ter que levantar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, vai gastar tempo estudando, mas isso vai trazer um resultado. É uma oportunidade para mudar não só a sua vida, mas a sua vida, a vida da sua família, a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor, porque aquilo que derrama em você sempre vai derramar no outro, né? Fábio fala, a gente chegou o tempo de derramar, a gente precisa se encher para derramar, e a gente não pode passar todo ano contando a mesma história de derrota, e de não ter avanço, e não troca de nada, e não avança de nada, e não faz nada, e fica sempre na mesma historinha. Não, chegou o tempo do avanço, e o tempo da gente se mover nisso. Provérbios 13:4, na NVT fala isso, o preguiçoso. Provérbios 13:4 fala isso. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. É a palavra que está falando. É a palavra. E olha só, ele fala aqui também, tem uma tradução que fala assim, deve ser a NVI, eu não coloquei, mas deve ser, olha só. Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja. Olha aí a palavra. Deseja, ou pode se traduzir como sonha, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente é amplamente satisfeito. A Bíblia não chama a gente para ficar desejando. Fé não é desejo, fé não é sonho, fé é certeza, fé é convicção, que você vai partir para cima seguindo aquela instrução e tem avanço, tem crescimento, tem rompimento, tem prosperidade, tem abundância, tem vitória. É exatamente isso. E isso é para tudo na nossa vida. A gente se levantar em ousadia e autoridade, fazer o que nunca fez. Deus não, minha filha. Você não levantava agora, levanta mais um pouquinho mais cedo. Faça mais isso, faz aquilo. Para você viver o nunca vivido e o nunca experimentado. Queremos fazer muito, queremos muito, mas não estamos dispostos a fazer. E Deus nos chama para isso. Gaste mais tempo com a palavra. Ore mais tempo. Gaste mais tempo confessando a palavra. Pastor Johnson um dia falou dos grandes ministros aí, que eles ficam, salvo não me engano, 10 horas por dia confessando a palavra, minha gente. 10 horas, às vezes eu fico 2 minutos, eu estou achando que eu fiz muito. 2 minutos, Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eita, Pai, obrigado, porque eu tenho tudo. 2 minutos, gastei, ai, já cansei. É 10 horas confessando. Mas os caras estão andando, tem avião, né, na sua garagem, não é isso? Tem avião na sua garagem. Hoje desfrutam daquilo que passaram o tempo confessando. E para você confessar, você precisa passar um tempo estudando.
E para você passar o tempo, você precisa estar ouvindo. Como é que você confessa aquilo que você não sabe? Se não está dentro, não vai para fora. Só vai para fora o que está dentro. E para ir para dentro, você tem que abrir um tempo para colocar para dentro. Você precisa sentar para poder. Quem senta para aprender, se levanta para levantar. É preciso sentar e ouvir para depois falar. Ouvir para falar. Ouvir para falar. Por quê? Porque se não tiver dentro, não vai. Não é? Olha que coisa interessante. É assim que a gente precisa se mover. Em fé. Fé é movimento. Fé é ação. Fé é convicção. Fé não é dúvida. Fé não é mais ou menos. Eu quero colocar aquele videozinho. Presta atenção. Se puder desligar a luz, que eu acho que está claro aqui. Presta atenção nesse videozinho. Oh no! It's too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Ah. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Listen to him! Save your strength! Don't even try! Just stay down! Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's deaf. Come on! You can make it! You can do Acho do sapinho surdo aí, né? Você vê que se ele tivesse ouvindo exatamente as instruções, era para ficar parado. A instrução foi: fique parado, espere a chuva vir. Para que, né, a intenção deles é que enchesse e ele conseguisse sair. Mas ele, por ser surdo, ele achava que o povo estava motivando ele. Sabe que é isso que a gente tem que ser surdo para o mundo e abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir as instruções de Deus, porque é por essa força por dentro. Se ele não tivesse surdo e ouvindo, né, aquela força por dentro de que ele conseguiria, ele não teria avançado. E é tão interessante que depois que ele avança, o povo fala: não, é a motivação, é exatamente esse motivo para ele agir. Deixa eu ajudá-lo, vamos lá, você consegue, vamos lá. Depois eles descobriram a estratégia, né, que funcionou para ele, porque ele achava que o povo estava falando: venha, venha, venha. E a gente precisa ouvir, ter esses ouvidos espirituais. O Senhor falando para ele: bora, vai para frente. O mundo pode estar tudo. A galera fala: não, mas não vai por aqui não, que vai dar errado. Não faça isso, o mercado está assim, o mercado está assado. Todas as portas estão se fechando. Querida, a sua não vai fechar. A sua não vai fechar. Você vai construir em tempo de pandemia. Você vai avançar em tempo de pandemia, não é? E para finalizar, tem um monte de coisa aqui, mas fica para a noite. Mas para finalizar, eu lembro do pastor falando algo que eu gravei no meu coração. E ele falou assim, né? Ele passou aí por esse período de construção da casa dele, que trouxe várias lições para mim. E cadê? Olha só, ele falou assim, ó: você precisa agir com esse trio.
E eu gravei isso, esse trecho, me alegrando muito com a vitória dele, nosso pastor Johnson, que muito me ensina. Ele falou assim: você precisa crer, confessar e semear. Você precisa viver nesse trio, crendo, confessando e semeando. Crendo, confessando e semeando. E as coisas começam a acontecer. Ele falou exatamente isso. A maioria das pessoas não consegue o que quer, porque param de acreditar, ou às vezes até acredita, mas para de confessar e para de semear. E a Rafaela sempre ministra muito bem. É exatamente a semente que a gente faz morrer para ela poder nascer. Não é isso, Rafa? E esse crer, confessar e continuar a semear o tempo todo, esse tem que ser o nosso posicionamento de adorador, de crente, de semeador, né? de manter aquela posição. Então, assim como Deus falou para Josafá, se mantenha na posição. Qual é a posição? De adorador, crendo, confessando e semeando. Essa é a posição que eu e você deve permanecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Ok, então não ande por pressão, ande por... Oh, aleluia, não ande por pressão, ande por... unção. Nós fomos chamados para andar nessa unção divina do papai, amém?